Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Vamos meditar a palavra de Deus? Convido você a pegar sua Bíblia e abra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e de 22 a 32. O Senhor vos introduziu na terra onde corre leite e mel. A lei do Senhor esteja sempre em vossa boca. A palavra atesta a ressurreição de Cristo e a vida e a ação dos apóstolos, que, cheios de coragem, anunciam Cristo vivo e libertador. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, o relato dos apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos para continuar anunciando a palavra de Deus, Jesus fez diversos ensinamentos e escolheu esses 12 para poder continuar passando esses ensinamentos. E esses apóstolos, cumpriram muito bem, porque a palavra de Deus chegou a nós até os dias de hoje. Nós estamos no ano de 2024 e nós estamos aqui refletindo, meditando, eu passando aqui a palavra de Deus para vocês. Outros irmãos de diversas denominações religiosas também passam a palavra de Deus para o próximo, seja ele no culto, seja ele numa missa, seja ela numa celebração da palavra. Então, os apóstolos cumpriram muito bem essa missão. Quando aqui fala no dia de Pentecostes, são os 50 dias após a ressurreição de Cristo.
Jesus ressuscitou no período da Páscoa e 50 dias depois ele é elevado aos céus, né? Os apóstolos, os próprios apóstolos falam que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, porque ele fez milagres, ele fez prodígios. O que é o prodígios? O que são os prodígios? É a prática do bem, né? E sinais que Deus realizou. Ou seja, tudo que Jesus fez foi por intermédio e obediência ao Pai, né? Seguindo aqui adiante, vou fazer aqui uma outra leitura, que é a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Procure aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. E diz assim: Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então disse Jesus a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus fez com ele próprio o mesmo que ele fez com Lázaro. Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus saiu da escuridão para a vida, para a luz, e luz é vida. Mesma coisa ele fez com Lázaro, tempos atrás, na qual todo mundo pôde ver. Quando as mulheres foram lá no sepulcro, viram que Jesus não estava mais lá. Elas ficaram com medo. Elas estavam com medo e correram com alegria. Ao mesmo tempo que elas estavam com medo, mas elas correram com grande alegria, porque elas sabiam, né, o que já teria acontecido. E elas foram dar a notícia para o povo, né, que acompanhava Jesus, para os discípulos de Jesus. E aí, Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Alegrai-vos. Ou seja, ele queria que elas espalhassem essa ótima notícia, essa boa notícia, a boa nova. A boa nova da ressurreição. A partir do momento que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo entre nós até os dias de hoje. Ele sempre vai ser um Jesus vivo. Sempre vai ser um Jesus vivo. Não vai ser mais aquele Jesus que foi pregado na cruz. Jesus vai ser eternamente vivo. Ou seja, vai ter a vida eterna. E é isso que nós buscamos também: a nossa salvação e a vida eterna.
Jesus pede para que ela passe essa boa notícia para os discípulos e que eles encontrem ele na Galileia, né? Na Galileia, onde esses discípulos iriam encontrar com Jesus, iam ver Jesus após a ressurreição. E aí, os guardas do túmulo, né, que deveriam tomar conta do túmulo de Jesus, eles estavam dormindo, né? E aí, eles passaram as informações do, entre aspas, sumiço do corpo de Jesus para o sumo sacerdote, né? Aí o sumo sacerdote deu um dinheiro para os soldados e orientou, né, espalhar, né, dizendo que os discípulos foram lá à noite e roubaram o corpo de Jesus, né? Aí os soldados pegaram o dinheiro e agiram conforme o sacerdote passou as informações para eles, né? E esse boato se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Dias de hoje que se refere aqui é a época que foi escrito essa leitura bíblica, tá certo? Na época que foi escrito esse texto aqui, tá bom? Não é referente ao ano de 2024, não, tá? É referente à data, né? Até provavelmente alguns anos depois de Cristo, na qual foi escrito esse texto, tá certo? As mulheres, quando viram Jesus, elas se prostraram diante dele, né? Se prostraram diante dele, abraçando os seus pés. Elas encontraram o sepulcro vazio, ouviram a mensagem do anjo e voltaram às pressas para levar a notícia para os outros. Elas estavam com medo e alegria ao mesmo tempo, como eu já falei aqui anteriormente, e elas não sabiam o que pensar e o que esperar a respeito disso. E aí vem Jesus e encontra elas, dizendo: alegrai-vos, né? Ou seja, não tem motivo nenhum para não tinha motivo nenhum para aquelas mulheres tivessem medo, né? Não havia motivo nenhum, mas sim a alegria, porque Jesus é um Jesus vivo. E essa mesma alegria nós devemos ter hoje, porque nós cremos num Jesus vivo. Nós passamos um ensinamento para o próximo de um Jesus vivo, que precisou passar por aqueles momentos por obediência ao Pai. Então, nós também, cristãos, temos que obedecer ao Pai. Toda a verdade está na Bíblia Sagrada. Só não vê quem não quer. Ali está escrito tudo que pode, tudo que não pode. Tudo que escolhemos tem consequência. Deus nos deu livre-arbítrio. Tudo aí está para nós fazermos, mas nem tudo nos convém a fazer. Então, nós temos que ter a sabedoria, né? Sabedoria para saber, para discernir o que é certo e o que é errado. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.